poder da pressão. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se você for ler os versos anteriores, ele ora para que Deus removesse o espinho da sua carne. Nós não sabemos o que é isso. Tem algumas teorias, alguns estudiosos diziam que o espinho da carne do apóstolo Paulo, alguns dizem que era um problema dos olhos que ele tinha. Outros creem que são as lembranças do passado, quando ele perseguia a igreja, e as acusações das pessoas sobre ele, porque ele perseguia a igreja, ele matou muitos cristãos, e mandou matar muitos cristãos. Então alguns pensam que o espinho da carne de Paulo seria essas acusações. Outros creem que seriam problemas físicos, como nos olhos mesmo. Mas independente do que seja o espinho na carne, era algo que o incomodava muito. Era algo que incomodava a sua alma, e que ele orou várias vezes para que fosse removido. Mas presta bem atenção, Deus deseja liberar poder sobre a sua vida. Amém? Eu sei que nós temos muitas fraquezas. Nós temos muitas fraquezas. Nós temos fraquezas em relação ao Evangelho. Nós temos fraquezas de caráter, de comportamentos. Temos fraquezas na nossa fala, no nosso posicionamento. Olhamos as circunstâncias, vemos o quão difícil é romper algumas coisas, algo que tem limitado você, barrado você. Tem pessoas que têm deparado com problemas que parece que não saem da sua vida. Alguém, uma circunstância, e isso tem incomodado você. E você tem até pedido: Senhor, remove esses problemas. Senhor, remove, ó Deus, essas dores, remove essas aflições, remove essas circunstâncias que estão me incomodando. Essa crise que nós temos, ela é necessária. Essa crise chama de pressão, em ver algo que precisa ser mudado, e você tem acumulado isso, essa angústia, essa crise, esse desejo profundo de que algo mude, ou seja no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou a salvação de alguém, na igreja, na sua célula. Eu tenho crises de ver o crescimento de Deus, crises de ver pessoas rompendo, crises de ver células cheias, de multiplicar células, de gerar líderes, pessoas comprometidas, apaixonadas, intensas. Tudo isso são pressões que vêm sobre nós. Então toda vez que você pede a Deus poder, Ele te concede pressão. Então presta bem atenção. Depois que nós sofremos, depois que nós passamos por lutas, a Bíblia fala: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele disse: vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, eu vou aproveitar as pressões que eu tenho recebido, para que essas pressões sejam transformadas em poder na minha vida.
Então não existe poder genuíno sem pressão. O poder de Deus tem a capacidade de nos fazer romper. E nós precisamos de romper na nossa vida. Já viu? Fica anos e anos com as mesmas lutas. Chega uma hora que tem que romper. Romper com as mesmas fraquezas. Romper com problema de caráter. Romper com as desculpas. Romper significa mudou a página. Agora eu sou outra pessoa. Minha vida está outra coisa. Senão toda semana as mesmas desculpas, é os mesmos problemas de sempre. Porque a pressão vem sobre nós, nós não sabemos como canalizar em Deus, desperdiçamos a pressão, e ela não tem o poder para transformar o que tem que ser transformado na nossa vida. Porque estamos lidando com a pressão de uma maneira errada. E hoje nós vamos aprender como lidar com a pressão da maneira correta. Amém, meus irmãos? Precisamos de romper nas finanças, romper nos relacionamentos, romper ministerialmente. Não dá para ficar a vida inteira só participando de uma célula. Chega uma hora que eu preciso de romper. Liderar uma célula de treinamento, fazer o cursão, o CTL. Romper. Se nós não rompermos em Deus, nós não mudamos de nível. Não gera crise você sempre ver as mesmas coisas? Passa ano e entra ano, a minha vida, a nossa vida não sai do lugar. Então não desperdice a pressão. Use-a para que você cresça em Deus. Quando você joga um jogo no videogame, quando você está passando por uma fase difícil e você desliga o videogame, sabe o que acontece? Você volta tudo de novo. Mas hoje, parece que tem alguns videogames, hoje modernizou. Você pode salvar a fase e quando você desliga e vai ligar o videogame novamente, você está no mesmo lugar. Tem áreas da nossa vida, parece assim, só que a nossa vida não é um jogo de videogame, é real. E quando nós não aprendemos algo em Deus, nós começamos tudo de novo. Aí fica nesse loop. A hora que chega o momento de eu dar a resposta certa, os céus, o mundo espiritual está esperando de mim essa resposta, com atitude, com mudança. E eu não dou essa resposta. Aí volta tudo de novo. Que canseira, não é verdade? A hora que está tudo certinho para ele poder responder da maneira correta, ele desiste. Ele desliga tudo. Ele fica olhando para si e fala: não posso, eu não consigo. E aí ele não cresce. Desafios é pressão. E quando você aproveita o desafio, você tem poder de Deus para romper e mudar de vida. E receber mais autoridade, receber mais unção, receber mais graça para fazer algo. Não importa qual seja a área, se você dá a resposta certa e abraça os desafios são como escadas, são como degraus. Você sobe e passa a ter um nível mais alto. Tudo na sua vida muda. Mas como é angustiante ver as pessoas quando elas estão quase rompendo e elas jogam tudo para o alto. Elas começam a buscar a Deus, servir a Deus, está firme num culto, está firme numa célula, e vem para a oração de quinta-feira. E aí, quando está perto de mudar as coisas, ela desiste de tudo.
sai da igreja, para de ir na célula, não vem mais na oração, some de todo mundo, e aí tem que voltar tudo de novo. É muito angustiante isso. Nas locomotivas antigas, quando elas eram, a lenha, eles produziam uma pressão enorme que gerava poder. Olha que interessante. Era uma caldeira que tinha ali, que eles alimentavam ela, colocava fogo sobre ela. Ou essa pressão canalizada, ela ia para os pistões e fazia o trem andar, e o trem andava. Ou tinha hora que essa pressão ela ia para a buzina do trem, para o apito. E aí dava aquele apito enorme e chamava a atenção de todo mundo que estava ali perto. Tem gente que está igual essa locomotiva, que está usando a pressão em vez para andar, para empurrar a máquina, as áreas da vida que está estagnada, ele usa a pressão para poder gerar barulho. Aí chama a atenção das pessoas. As pessoas olham aquele barulho e parece que tem um mover de Deus, parece que tem algo acontecendo, parece que aquela pessoa despertou, parece que agora vai, agora rompe, mas é só barulho, é só a buzina do trem, que é onde o poder era para fazer o trem andar e não para chamar a atenção das pessoas. Devemos saber como canalizar as pressões. As pressões, elas mostram quem nós somos de fato. Você conhece uma pessoa, não é nos dias de vitória, de alegria. Você conhece alguém, é nos dias da pressão, do prejuízo, do problema, do desafio, da enfermidade, da perda. Você conhece essa pessoa. A resposta que ela dá no momento da angústia, no momento da pressão, no momento da dificuldade, das pressões da vida, mostra o caráter que ela tem. Então as pressões servem também para mostrar quem nós somos para nós mesmos. Aí nós clamamos: Senhor, muda a minha vida. Porque assim, a hora que você aperta, pressiona, mostra quem é. O fogo é um tipo de pressão. E o fogo, quando ele vem sobre um ouro, ele derrete o ouro, mas não muda a sua natureza, continua sendo ouro. Agora, se vem sobre uma prata banhado, um aço banhado, vai perder tudo. O fogo, ele purifica aquilo que é ouro. Mas se não tem a natureza, quando vier o fogo, ele vai aniquilar. O apóstolo Paulo passou por muitas pressões. Pressão política, pressões de ser preso, pressão de ameaça de morte. E todas essas pressões ele aproveitou e se tornou poder na vida dele. E milagres aconteciam, pessoas eram libertas, igrejas eram plantadas. Ele era usado por Deus porque ele soube aproveitar os desafios. Tem pessoas que estão chamando de cobrança, desafio de cobrança. Você não está discernindo o tempo. Você está pensando assim: nossa, meu líder está me cobrando demais. Nossa, os irmãos estão me cobrando demais. A igreja está me cobrando. Mas é cobrança ou é desafio que Deus está dando oportunidade para que o poder dele aperfeiçoe em você? Não chame de cobrança o que Deus está usando como poder. É oportunidade. Cobrança também é um tipo de pressão. Quando você está trabalhando, o seu chefe começa a cobrar resultados. Qual que é a nossa atitude? Eu vou largar tudo? Ou eu vou orar, buscar de Deus, me qualificar, me aperfeiçoar, para eu poder entregar os resultados? Não é verdade? A pressão, eu quero falar de alguns, pelo menos 5 tipos, hoje e talvez semana que vem, se o Senhor permitir.
de pressões que nós enfrentamos. Primeiro, a pressão do pecado. O pecado é uma pressão constante sobre nós. Sabia disso? Como que você lida com os pecados? Como que você lida com os maus hábitos? Com os desvios de comportamento? Com os defeitos de caráter? Com a queda na área moral? Com a perda do domínio próprio? Com o temperamento problemático? Como que nós lidamos com isso? É uma pressão. Percebe? São pressões que vêm sobre nós. Se você canaliza em Deus, indo para a oração e falando: Senhor, muda esse meu jeito, muda esse comportamento, muda este hábito ruim, tira esse vício, tira essa prática, tira essa apatia, essa procrastinação. Senhor, remove isso. O que você está fazendo? Você está colocando pressão. Você está canalizando a pressão em Deus. E aí Deus vai gerar oportunidades de você agora fazer ao contrário do que tinha feito. A nossa oração, ela é respondida muito rápida e com muita prática. Quando nós oramos, rapidamente vem testes sobre nós, para a gente aplicar a palavra de Deus e mudar aquilo que tem que ser mudado. Isso é extraordinário, porque nosso Deus é um Deus prático. Como que Ele nos muda? Como que Ele nos transforma? Pessoas, colocando pessoas ao seu redor, colocando circunstâncias ao seu redor, coisas que têm incomodado você. O que não pense que são cobranças. Não é cobrança. É Deus usando para poder mudar a sua vida. É Deus desafiando, te dando oportunidade de mudar, de ser mais parecido com Jesus. Então, quando nós deparamos com nossos erros, com nossas falhas de caráter, com comportamentos ruins, ou nós aceitamos isso e falamos: tá tudo bem, eu sou assim mesmo, nada vai mudar, nada vai acontecer. Ou eu vou chorar diante de Deus e clamar a Deus, buscar na palavra uma maneira de ser transformado. Muitos acomodam a viver um nível baixo, uma vida cristã, sempre justificando: eu sou assim, este é o meu temperamento, eu sou desse jeito, essa é a minha fraqueza mesmo, eu vou morrer com isso. Diga misericórdia. Quando você age assim, você está desperdiçando pressão. Eu já tive momentos da minha vida, eu creio que você também já teve momentos da sua vida que você olha para si e você fica cansado de si mesmo. Você fica cansado de ver como que está a sua vida. Você olha para os seus comportamentos e você fala: estou cansado de mim. Eu estou cansado com aquilo que eu sou até agora. Isso é uma pressão. É uma pressão para que haja mudança. Então o que eu vou fazer com essa pressão? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou praticar, eu vou anotar, eu vou escrever o que tem que ser mudado, eu vou romper com a preguiça, com o desânimo, com a apatia, porque eu não preciso esperar ter vontade para buscar Deus, eu só tenho que decidir ir. Tem gente que fala assim: pastor, eu quero tanto ir numa célula, eu preciso ir numa célula, eu quero ir no culto, eu vou no culto, mas eu só falo: só vai, o que falta? Só vai. Não é verdade? Porque ficamos dando justificativas, como se as pessoas fossem responsáveis pela nossa resposta, pelo nosso crescimento, ou pela falta de crescimento. Ninguém é vítima, nós somos os responsáveis pelas respostas que nós damos. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é culpa do cônjuge, não é: pastor, é o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos, é os meus vizinhos, é o meu trabalho. Não são eles, somos nós mesmos.
É nós que temos que decidir, pegar essa pressão e falar: eu vou mudar, eu preciso de romper, eu preciso de crescer. Já tem 10 anos, já tem 5 anos, eu continuo os mesmos hábitos, a mesma resposta. Não, eu tenho que crescer em Deus. Mas lembre-se, quando você for desafiado, é Deus te dando oportunidade. Mas tem gente jogando oportunidades e oportunidades no lixo, porque não quer viver uma vida sem pressão. Sem pressão não tem resultado, sem pressão não tem crescimento, sem pressão não tem mudança, sem pressão não tem poder. Precisamos de pressão e canalizá-la em Deus, para que Deus transforme essa pressão em poder. Poder que faz romper com o pecado, romper com as falhas, romper com a timidez, romper com a frieza, para que o poder de Deus seja liberado em nós, e milagres aconteçam através de nós, salvação aconteça através de nós, crescimento, promoção no trabalho. Nós temos pressão no trabalho, temos pressão de aprender algo novo, temos pressão de pegar um cargo novo, pressão no relacionamento, pressão com filhos. A vida é cheia de pressões, mas se nós abrirmos a tampa da panela, nós estamos jogando fora a nossa vida, o nosso futuro. A caldeira gera pressão ou para explodir, para mover algo, ou se deixar a tampa aberta, não vai acontecer nenhuma mudança. Nada vai acontecer. E esse nada acontecer nos cansa. Esse nada acontecer chega uma hora que cansa. E o motivo do desânimo muitas vezes é porque nada tem acontecido. A nossa vida precisa de estar em constante movimento, constante mudanças, sempre aprendendo algo, sempre crescendo, sempre aproveitando as oportunidades, sempre rompendo alguma coisa. Senão, se nada acontecer, gera desânimo. As pessoas querem largar as coisas porque nada tem acontecido. Por que não tem acontecido? Porque tem abrido a tampa da panela. A pressão que faz cozinhar é amolecer uma cenoura, por exemplo, ou endurecer um ovo. A pressão muda pessoas de distintos modos. Tem gente que tem que ser quebrantado, mas tem gente que tem que aprender a ser mais firme. Mas a pressão opera a mesma coisa nos dois. Há pressões também da necessidade. Todos nós temos necessidades. Homens têm necessidades de suprir a sua casa, necessidades financeiras, necessidade de ser o governo, o cabeça, de instruir a sua esposa, de ser um homem de Deus na vida dela, de ser um exemplo de oração. Homens têm que ser exemplos de oração. Homens têm que ser exemplos na palavra. Nossos filhos precisam de ver nós orando. Os nossos filhos precisam de ver nós buscando a Deus. Os nossos filhos têm que nos ver alguém posicionado no Senhor, um homem de fé. É necessidade. E se nós ficar culpando o governo, culpando a economia, nada vai mudar. Lembre-se, culpar os outros é abrir a tampa da panela, porque a pressão é para eu resolver, e eu tenho que lidar com isso, em Deus. Eu tenho que orar, jejuar, se for necessário, fazer um jejum de 40 dias. Tem pessoas que falam assim: pastor, já fiz de tudo para o meu casamento mudar, já fiz de tudo para o meu marido, a minha esposa mudar. Mas será que fez de tudo mesmo? Já fez um jejum de 40 dias? Já fez um jejum na água? Já fez um jejum radical? Já foi para o monte toda semana orar? Então não fez de tudo. Não fez de tudo. Porque senão, isso é pressão. A pressão vai crescendo e eu não vou abrir, eu não vou fugir, eu não vou recuar. Eu vou continuar crendo, orando, eu vou continuar firme. O que eu estou fazendo? Está crescendo a pressão está aumentando. Chega uma hora que ela vai romper com as circunstâncias. Aí vai ter mudança de verdade.
As coisas vão acontecer mesmo, a célula vai multiplicar, a igreja vai crescer, milagres vão acontecer, a oração vai estar cheia de gente, homens serão levantados, liderança, porque nós estamos aproveitando e canalizando as pressões. Deus tem falado com você nesses dias. As pressões que têm vindo sobre você, você está achando que é cobrança. Não é. É porque Deus quer mudar a sua casa. Tem gente orando por você. Tem muita gente orando por você, e Deus está te dando pressão. A pressão é para que mude, para que resolva. Amém? Não seja uma panela destampada. Não desperdice poder de Deus. A pressão nos faz orar. Orar até que aconteça. Elias subiu para o monte, colocou a cabeça nos joelhos e orou. Orou até que ele visse uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: vai chover. Pressão. Pressão do povo indo atrás de Moisés. E Moisés cercado pelo mar. Nunca o mar tinha abrido algum dia. E o povo falando: Moisés, faça alguma coisa. E Moisés clamando a Deus: Deus, faça alguma coisa. E Deus fala: Moisés, porque você está clamando a mim? Só manda o povo que marche. Você vai para cima mesmo do problema. Eu deparei com o problema, está aqui. Aqui é meu limite. Até aqui eu não consigo ir mais. Tem gente que chega no limite, aí ele volta para trás. Vai para cima do problema. Você já orou, já clamou, agora parte para cima. Aleluia. Ah, mas eu não sei fazer direito, vai sair mal feito, não vai ser muito bom. Não tem problema, comece. Se você começar, Deus vai aperfeiçoar. Mas Deus não pode aperfeiçoar o que não começou. Algo só pode melhorar quando nós começamos. Amém? Consta comigo. Como que nós desperdiçamos poder? Através da falsa confiança em Deus. Sabe o que é falsa confiança em Deus? Vê uma necessidade. Eu preciso de uma provisão, eu preciso de algo, é necessidade. Algo que preciso de líderes, preciso de multiplicar a célula, preciso de crescimento. Quem está dando essa pressão? É eu mesmo. É o próprio Deus. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Sabe qual que é a falsa confiança? A falsa confiança é falar assim: ah, Deus está resolvendo, e ficar na frente da televisão assistindo série. Está nas mãos de Deus, mas eu não lá para o meu quarto, trancar a porta e orar e gemer diante do Senhor. Ah, Deus está fazendo, se Ele quiser vai ser feito, está tudo sob o controle. Ele fala isso, mas não tem jejum na vida dele. Tem pressão? Não tem nenhuma. Não tem pressão, é uma falsa confiança. Ele fala, é só para poder apaziguar, enganar a si mesmo, dizendo, está tudo resolvido, mas não é o que ele crê de verdade. Porque quem canaliza a pressão, ele vai para o quarto, ele chora, e fala assim uma vez, ele fala duas, fala: Senhor, eu preciso, e tal. Ele vai jejuar, ele vai fazer alguma coisa, porque ele quer ver mudança. Algumas cartas de demônio só saem com oração e jejum. Tem coisa na nossa vida que só vai sair com oração e com jejum. Segundo, tem gente que também libera pressão, ele desperdiça pressão através de uma revolta contra Deus. Já viu isso? Tem gente que tem capacidade de tolerar certa pressão, mas quando chega aqui ele desiste, aí ele começa a culpar. Aí ele começa a culpar. A culpa a Deus, as pessoas. Ah, eu não quero mais saber de igreja. Aí ele começa a buscar subterfúgios. Ele começa a buscar outras coisas, a ocupar o seu tempo com outras coisas, porque tem uma pressão sobre ele. Aí ele começa a fazer outras coisas que não deveria fazer. Está desperdiçando pressão. E automaticamente vai dizendo: ah, eu não quero muito esse negócio não, de igreja, de célula, de liderar, de ser um anfitrião, de conferência, sabe?
de cumprir o chamado, e ele vai se perdendo no caminho. Mas no fundo ele culpa a Deus, porque Deus não fez, porque ele esperou e não aconteceu. Mas será que ele esperou mesmo? Será que ele orou o tanto que tinha que orar mesmo? O Senhor diz que nós devemos perseverar na oração. A oração, ela é pedir, mas ela é buscar, e ela é até bater na porta, e a porta será aberta. São processos de busca. Não é só pedir e deixar para lá. Eu peço, mas tem hora que eu tenho que buscar. E buscar até quando? Até acontecer. Buscar até ver a resposta, buscar até ver o milagre, buscar até ver a cura, até ver a mudança. Mas chega uma hora que eu começo a bater na porta, eu falo: Senhor, eu preciso de entrar. É um desespero profundo, é um desejo de alma. Sabe, as respostas de oração que são atendidas, ou era por um profundo desejo, ou uma necessidade. Se você usa isso até ver acontecer, buscar até quando? Até acontecer. Lembra de Ana orando por um filho? Penina todos os dias zombava dela. Zombava. Ela estava, a sua concubina estava grávida, e ela não podia ter filhos, e ela tinha uma pressão, a zombaria, a pressão do marido, a pressão das circunstâncias. Mas o que ela fez? Ela foi buscar o Senhor. Ela foi buscar a Deus de tal maneira que quando ela chegou no templo, o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: você está bêbada? Porque ela não conseguia nem expressar palavras de tanto desejo profundo, necessidade. Ela buscava ao Senhor. Ela tolerou provocações, mas quando a pressão chegou, ela correu para o lugar certo. Ela foi para o templo orar. Tem gente que fala que está com pressão, problemas, mas não vem nenhuma quinta-feira para orar. Será que tem pressão mesmo? Porque o Senhor diz que nós devemos orar como igreja também. Se 2 de vós orarmos concordando sobre qualquer coisa, Ele fará. Então, como que eu posso dizer que eu estou sendo pressionado? Não tem, está desperdiçando. E nada acontece se nós desperdiçarmos poder. Fique atento às necessidades, porque elas são fontes de poder na sua vida. Posso ouvir um amém? Terceiro, a pressão da perda. Todos nós passaremos por essa pressão algum dia. Perda financeira, perda no relacionamento, perda de um ente querido. É uma pressão muito forte. E quando alguém permanece depois disso, ele foi aprovado por Deus. Sempre tem uma recompensa para aqueles que permanecem na pressão. Ele subiu um nível, ele ganhou uma autoridade, ele ganhou uma posição maior. Quando ele perde algo e ele permanece no Senhor, ele ganha autoridade. Nós devemos ser pessoas com corações sensíveis, mas com a casca grossa, capaz de suportar problemas, pressões. O coração é sensível, quebrantado, chora facilmente, mas a casca é grossa, aguenta as coisas, aguenta o problema, aguenta o rojão. Homens são pessoas que aguentam pressão. Eu vi aquelas crianças que quando vai jogar e não sabia perder, ela fala assim: o jogo é meu, a bola é minha, acabou o jogo, porque perdeu. Mostra imaturidade. Crianças são assim, quando elas estão perdendo, elas fazem birra, elas choram, ou elas desligam a televisão e falam: o videogame é meu, acabou o jogo. Pega a bola e vai para casa. Na vida nós temos perdas. Nós não podemos fechar a cara e ficar, como diz, os mais antigos, emburrados, porque perdeu as coisas, e jogar tudo para o alto. Isso mostra imaturidade. Sabe, maneiras erradas de responder a Deus diante das perdas. Primeiro, pedir para que Deus remove as circunstâncias. Eu coloquei uma vez uma imagem no grupo
de uma pedra bem em cima de uma mudinha de planta. Quantos viram? Às vezes o problema não vai ser removido, você vai ter que crescer com ele lá. Pressão é saber crescer em meio aos problemas. Tem coisas que não vai ser removidas, infelizmente. Infelizmente. Deus é soberano. O espinho da carne de Paulo não foi removido. Ele orou muitas vezes. O Senhor disse: a minha graça te basta, como nós lemos. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele diz: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Deus. O problema dele não foi removido. Tem problemas que não serão removidos. Nós vamos ter que aprender a crescer com eles. Então para de pedir ao Senhor para remover sempre os problemas. Cresça. O problema é uma maneira de te aperfeiçoar. Uma vez o povo pediu: Senhor, remove as cobras, elas estão nos picando. E o povo estava sendo picado por cobras no deserto. Deus removeu as cobras? Não. Lá era o lugar delas. Tem gente que fica: Senhor, remove meu chefe, remove, ó Deus, essa função, remove isso, remove aquilo, remove a liderança, remove aquilo outro. Não, Deus não vai remover. Deus vai te dar um antídoto, e isso não será mais problema para você. Isso não vai te afetar mais. Deus deu um antídoto, e quem olhava para a serpente de bronze era curado, e se fosse picado não aconteceria nada. Deus não livrou pessoas de picadas de serpente. Você terá aflições, mas nós vamos crescer com elas. Tem gente que fica usando sempre os meios próprios, já viu? Sempre querer resolver na força do seu braço. Na hora que tem de orar e buscar a Deus, ele corre para alguém e pede um empréstimo. Mas era para pedir empréstimo? Não, era para poder orar. E Deus ia dar uma estratégia, uma mudança. Deus ia dar alguma coisa para que ele ganhasse mais dinheiro. Não sei, um escape. Deus sempre dá um escape. Ele disse que não vem pressões sobre nós que nós não podemos suportar. Ele dá um escape junto com elas. Só que tem gente que ele quer buscar o escape nas pessoas, nos recursos próprios, do jeitinho brasileiro. Ele sempre quer remover, lidar com isso do seu próprio jeito. Maldito homem confia num homem e faz da humanidade mortal a sua força. Não confie sempre no seu salário. Não confie no valor que você tem na sua conta. Não confie no dia do pagamento. Pode falhar, pode acontecer. Confie no Senhor. Aí você vai viver descansado. Não importa o que aconteça, Ele é o seu socorro. É Ele que é o seu sustento. Amém? E tem gente, estou terminar já, que ele revolta contra as pessoas. É o mais comum. Ele que muitas vezes é o problema. Muitas vezes o problema está com ele. É ele que precisa de mudar. É eu que preciso de mudar. Nós precisamos de mudar. Aí vem a pressão, vem o problema, e aí ele desconta em pessoas. Pessoas não têm nada a ver com as pressões que nós carregamos em Deus. Pessoas não têm nada a ver com isso. Eu preciso ir para o meu quarto, fechar a porta e buscar. Tem gente que está pressionada, mostra quem ele é. Uma resposta, truculência, não é verdade? Mas só mostra o nosso caráter falho. Mas quando nós corremos para a oração e buscamos em Deus, irmãos, não terá mais problemas para ser liberado daqui. Não terá mais más palavras. Não terá mais palavras rudes. Não terá mais uma personalidade problemática. Terá palavras doces, palavras de bênçãos, palavras de vida. Quando pressionar você, vai sair azeite. Aleluia. Não vai sair pus. Você pressiona a ferida, sai pus. Mas quando pressiona algo, sai azeite. Até mesmo Deus, quando tem pessoas feridas, a maneira de Deus curar é botando pressão. Mas eu estou ferido. Pressão. Para quê? Para pressionar a doença mesmo. A ferida tem que ser às vezes pressionada. Vai doer, vai sangrar, vai sair pus.
mas vai melhorar depois. Se não espremer, não tem cicatriz, a inflamação continua. Lembre-se sempre, a nossa vida é cheia de pressões, mas todos os dias muitas pessoas estão jogando fora. É uma caldeira aberta, é uma tampa de panela aberta, é uma locomotiva, em vez de usar a pressão para fazer o trem andar, a pressão vai para a buzina, para chamar atenção, fazer barulho. Barulho não faz andar. Quantos querem crescer em Deus? Por último, tem pressão da obra de Deus. Essa tem pressão. Pressão da célula que não cresce. Pressão do culto que não cresce. Pressão de liderar uma célula. Pressão da obra de Deus. Pressão de ver as coisas não acontecendo. Como que nós vamos lidar com isso? Para ter crescimento, precisamos de responder da maneira certa. É oração, é jejum, é clamor, é busca, é intensidade, é resposta, é estar mais ativo, é estar mais envolvido, é falar assim: eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou pregar mais, eu vou jejuar mais. Isso é canalizar a pressão. Mas se eu ver tudo isso, sentir-me incomodado e falar: o povo não quer nada mesmo, ninguém quer nada com nada, o povo está desanimado mesmo, essa igreja é assim mesmo, Itaúna é assim mesmo, o povo aqui é assim, a cultura da cidade é assim. O que eu estou fazendo? Jogando pressão fora. Vai acontecer? Nada vai acontecer. Não existe geografia que compete com o reino está além da geografia. O reino, a geografia não muda o reino que muda a geografia. A obra de Deus traz pressão. Fica de pé, em nome de Jesus. Não consegui terminar. Você vai ler depois. Nós vamos compartilhar. Nós vamos meditar. E nós não vamos mais jogar fora a pressão. Lembre-se, se está te incomodando, é pressão. Se está te incomodando, se está mexendo com você, se é uma necessidade, se é um desejo profundo, se você teve perdas, não lide com isso de uma maneira: deixa para lá, é assim mesmo, é comum. Não, ore, busque, canalize em Deus. Aí as coisas vão acontecer. Deus está, falta isso aqui para Deus nos levar para um próximo nível. Falta isso. Apenas responder à pressão. É tempo de guerra, é tempo de oração, é tempo de jejuar, é tempo de chorar diante de Deus, é tempo de clamar, é tempo de olhar para as coisas que não está acontecendo e chorar diante de Deus, dizendo: Senhor, isso tem que mudar. Eu não aguento mais ver isso. Isso não pode mais continuar acontecendo. Isso tem que mudar, Senhor. Isso tem que romper. O Senhor me chamou para dar frutos. O Senhor me chamou para crescer. O Senhor me chamou para multiplicar. O Senhor me chamou para liderar células. O Senhor me chamou para ser ousado, para ter milagres acontecendo. O Senhor me chamou para prosperar, para poder abrir empresa, para poder ser promovido. Ó Deus, para sair dessa dívida. O Senhor me chamou para poder romper com os limites. Eu não quero continuar vivendo assim. Isso é canalizar a pressão em Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala para Ele. Fala o que você precisa de orar para Deus. Eu não sei, você sabe. Você e Deus sabe o que precisa de ser falado para Ele. Feche os seus olhos, querido. Começa a orar ao Senhor. Fala para Ele aquilo que tem incomodado você. Fala para Ele. Fala: Senhor, isso tem me incomodado. Eu quero ver mudança nessa área. Mudança no meu casamento, mudança nas minhas finanças, mudança na minha vida profissional, espiritual. Mudança, Deus. Tira essa mornidão, essa frieza, essa insensibilidade terrível, essa fraqueza, ó Deus. Fala: Senhor, muda isso.